Luiz Zanin, jornalista cultural, crítico de cinema, antifascista, sempre por aqui com a gente. Tudo bom, Zanin? Como você está? Tudo beleza, Thalys? Não dava para não citar. Você está bem? Tudo certo? Tudo tranquilo, tudo bem, acompanhando a coisa, acompanhando o noticiário, preocupado, revoltado, mas estou bem, estou tranquilo. Estamos na luta. É isso. Estamos na luta, revoltados e seguimos em luta. A novidade que eu comentava é um programa sobre o Oscar 2024 aqui na TVT. O Zanin ainda nem viu esse videozinho de divulgação, eu também não vi, mas a gente juntos veremos agora. Então, olha, sexta-feira, dia 8/3, sexta-feira que vem, às 8h30, aqui pela TVT, você acompanha, então, os principais indicados ao Oscar com os comentários de Luiz Zanin. Vamos rodar a vinhetinha? Roda pra gente. A premiação do Oscar está chegando e a TVT traz um programa imperdível para quem ama a sétima arte. Vamos falar sobre os filmes indicados, debate com críticos e convidados, histórias e detalhes de cada obra. TVT especial Oscar 2024, sexta-feira, 8 de março, 8h30 da noite, aqui na TVT. Ah, que bacana, hein? Achei o máximo! E, pô, ter mais Luiz Zanin aqui na TVT vai ser incrível! Que legal! Dia 8, então, todos convidados para acompanhar, tá bom, pessoal? Na sexta-feira e logo depois no domingo é o Oscar a partir das 8 horas da noite, então fica ligado. Você vai estar sabendo de tudo, acompanhando aqui o programa da TVT para depois acompanhar o Oscar. Vamos lá, e a gente está falando em Oscar e temos hoje, entre as estreias no cinema, 3 indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né, Zanin? E assim, são excelentes. Eu dei uma olhada aqui no trailer, estava falando para o pessoal o quanto as dicas de hoje são imperdíveis. A gente começa com Dias Perfeitos, um filme do Wim Wenders, e que foi rodado todo no Japão. Conta mais pra gente. Esse filme já teve esse aspecto polêmico, gerou até um certo ruído lá no Japão, porque foi o filme indicado pelo Japão para concorrer a uma vaga como filme estrangeiro, né? E é dirigido por um diretor, um cineasta que todo mundo sabe que é um cineasta alemão muito conhecido, né? E agora acontece o seguinte, que essa objeção ela tem sua razão de ser. Mas o Wim Wenders fez o filme mais japonês que você possa imaginar, né? Ele traz um ator que é maravilhoso, que é chamado Koji Yakusho. E ele ganhou, inclusive, a palma de melhor ator no Festival de Cannes por esse papel desse filme do Wim Wenders, né? E ele faz, veja que coisa curiosa, né? Ele faz o papel de um homem de mais ou menos de meia idade, uns 60 anos, cuja profissão é de limpador dos banheiros públicos de Tóquio, né? E ele pauta a vida dele por uma simplicidade absoluta, né? Ele é minucioso até o limite da minúcia com o seu trabalho. Ele usa, às vezes, assim, até uma lupa para detectar onde haja uma sujeirinha, uma coisinha para ele limpar, para deixar aquele trabalho assim o mais bem feito possível, né? É aquela busca pela perfeição. Não importa qual seja o seu trabalho, né? A busca pela perfeição. Seja você um artista, seja você um construtor de carro, de celular, ou no caso aí, um homem que se dedica à limpeza pública, que é muitas vezes muito desvalorizada na sociedade, mas que são profissões altamente necessárias, né? O que seríamos de nós se não houvesse, por exemplo, coleta de lixo, as pessoas que limpam as ruas e tudo mais, né? Nós viveríamos no meio da imundície, né? E esse filme tem essa característica, né, de seguir essa pessoa no dia a dia dele. E o dia a dia dele é absolutamente singular. Tem esse trabalho, mas tem quando ele volta para a casa dele,
Ele é um leitor, ele tem a casa dele muito legal, assim, muito modesta para os padrões do país, né? Mas muito assim organizada, cheia de livros, cheia de plantas, cheia de detalhes, né? E ele se dedica à leitura, ele gosta muito de ler, gosta muito de ouvir música e assim ele preenche o cotidiano dele, que começa sempre com ele saindo de casa ao nascer do sol e abrindo um sorriso e saudando a vida. Dito assim, pode parecer que o filme é meio ingênuo e não tem nada de ingênuo. Ele tem um contato com essa cultura que está se perdendo e que valoriza, que encontra a felicidade nas coisas simples, né? E isso é algo de muito oriental. O Wenders não é a primeira vez que ele vai homenagear a cultura japonesa, com a qual ele dialoga na obra dele quase que inteira. Ele tem um filme muito bonito chamado Tokyo Ga, que é uma homenagem a um cineasta japonês que eu adoro também, que se chama-se Ozu, né? E que é exatamente um cultor desses pequenos detalhes da vida em família, da vida cotidiana. Ele tem um filme que sintomaticamente, chama-se A Rotina Também Tem Seus Encantos, Ozu, né? E então é um cineasta em que o Wenders se inspira para fazer esse filme, que eu acho que é uma pequena joia, né? Um filme despretensioso, construído com uma aparente simplicidade que esconde, Thalita, me acredite, uma imensa sofisticação de filmagem. Só uma pessoa muito sofisticada é capaz de chegar à simplicidade que o Wenders chegou. E tem esse ator magnífico. Ao longo da história, a gente vai descobrir algumas outras coisas da vida pregressa dessa pessoa. Mas isso eu não quero adiantar nada, eu quero deixar descoberta para vocês fazerem. Não percam esse filme, faz bem para a alma da gente, principalmente nesses tempos tão embrutecidos que a gente está vivendo. Ai, que maravilhoso! Quero assistir. Dias Perfeitos, então, pessoal, concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro e disponível nos cinemas aqui no Brasil. A gente tem um outro concorrente que é A Sala dos Professores, que é um filme alemão, e daí não é tão leve assim, me pareceu. Não, nós vamos comentar os filmes em ordem decrescente de leveza. Então, mas esse é um filme bem interessante, viu? Um filme alemão dirigido por um cineasta chamado Ilke Satak. Ele é um alemão descendente de turcos. A gente sabe que existe uma imigração muito forte de turcos para a Alemanha, né? E lá eles enfrentam muitos problemas, que são os problemas que os imigrantes, em geral, enfrentam, questões de barreira de língua, de discriminação, os piores empregos que são destinados a eles, discriminação das crianças nas escolas. E então é isso que esse diretor, o Ilke Satak, sofreu na própria infância dele. Ele foi uma criança crescida na Alemanha já, né? Ele é alemão, mas sofreu a discriminação na escola por causa da ascendência dele, ascendência turca. E ele traz um pouco dessa experiência nessa obra, que é uma obra de ficção que vai discutir essa questão da discriminação contra os imigrantes, mas vai discutir uma série de outras coisas. A história é a seguinte: existe uma professora, o nome dela é Carla Novak, e é interpretada por uma bela atriz chamada Leonie Benesch, ótima atriz, né? E ela é uma jovem professora. A característica dela é que ela é extremamente dedicada. Essa é uma escola progressista que tenta vencer essas barreiras de preconceito contra imigrantes, contra os diferentes da sociedade alemã, né? Mas começa a esbarrar com uma série de problemas que passam a ocorrer na escola, inclusive alguns furtos. Um dos alunos é suspeito de haver furtado alguma coisa na escola, né? E esse aluno é justamente um descendente de turcos, né? Então, a escola tenta apurar esse caso com toda delicadeza, com luvas de pelica, mas mesmo assim
acaba passando dos limites. E ela mesma, a professora, vejam que coisa interessante, ela acha que ela, apesar de super humanista, ela tem desconfiança que ela também está sendo furtada. Então, ela deixa o computador dela na sala dos professores, que é justamente o que dá título ao filme, com a videocâmera ligada. E ela flagra alguém pegando a carteira dela na bolsa. Agora, a imagem é meio indefinida, não dá para chegar exatamente à conclusão. O rosto, por exemplo, não aparece dessa pessoa que está realizando esse furto, mas aparece um detalhe da blusa da pessoa, né? E essa blusa é usada por uma funcionária da escola. Então, as suspeitas recaem sobre ela. E, enfim, passa-se a uma investigação desses furtos recorrentes na escola e instaura-se um tremendo mal-estar no ambiente escolar, que estava super light, tranquilo, passa-se a ter uma tremenda reação, inclusive muito negativa, dos alunos. Tem uma coisa hilária, por exemplo, quando os alunos registram a revolta deles pelo jornalzinho escolar, que aqui vira uma coisa bombástica da escola. Mas é um filme que discute essas questões, que são as questões éticas, né? Se existe uma transgressão dentro da escola, o que se pode fazer? Ignorar? Ou tentar apurar aquilo? E como, se você for apurar aquilo, como é que você vai fazer a apuração sem ser discriminatório, sem eleger os suspeitos de sempre, como se diz, né? Que são as pessoas, em geral, que são alvos de discriminação social. São questões éticas, são impasses que são discutidos num crescente de problematização desse ambiente escolar. E as conclusões vão ficando por conta do espectador. Eu já vou adiantando, o filme não fornece respostas simples e respostas prontas. E ele acaba sendo uma reflexão não apenas da escola, mas da sociedade como um todo. O que é a nossa sociedade? A nossa sociedade é uma sociedade da desinformação, das fake news, né? Em que as pessoas, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a noção de verdade é enfraquecida pelas fake news, as pessoas chegam a conclusões muito rápidas sobre a culpabilidade e a responsabilidade dos outros. É o chamado tribunal das redes sociais, né? Que julga sumariamente e pune com cancelamento as pessoas que já são declaradas culpadas de antemão, né? Então, todas essas questões vem embutido num filme que não tem nenhuma dessa reflexão que eu estou... É só uma reflexão de quem está vendo o filme. O filme é baseado em ações, em atos, né? E esses atos levam a essa reflexão sobre o atual estágio da nossa sociedade a partir desse microcosmo que é a escola, que sempre serviu muito bem para o cinema. Você tem vários filmes que apresentam a escola como uma espécie de representante, um microcosmo, uma pequena amostra da sociedade mais ampla, porque nela se depositam todas as contradições. Contradições entre autoridade, discriminações. O retrato da sociedade aparece em pequeno formato na escola e, a partir desse retrato, nós podemos tirar conclusões próprias a partir da sociedade em seu conjunto. É um filme muito inteligente, recomendo. Essa professora é ótima e o garotinho, esse que aparece aí agora, exatamente, o nome dele é Leonard Stepnish. É um ator nato. Provavelmente eu não conheço, provavelmente é o primeiro papel dele, mas ele é fantástico. O filme é muito bom. Sabe que você falando sobre o diretor, sobre essa questão dos turcos, eu morei um ano na Alemanha, nos meus 20 e poucos anos, e uma das coisas que me chocou assim, quando eu cheguei lá foi isso, foi o grande número de pessoas que vinham da Turquia, e eu fazia aula de alemão ali com com pessoas de várias nacionalidades, e muitos turcos, e eles contavam sobre essas dificuldades de morar por conta do preconceito, por conta desse apartheid que sofriam, né? Muitos moravam ali em guetos, realmente não conseguiam assim, se colocar na sociedade de uma forma mais
mais social, de fato, né? Então, você relatando, eu me lembrei disso tudo. E essa questão da imigração, que, bom, há 15 anos atrás não era talvez uma questão tão urgente, né, e que se tornou nesses últimos anos. E falando em imigração, eu já faço o link com o nosso próximo vídeo, né, que tem tudo a ver com essa questão da imigração, de refugiados, e como o Zanin coloca, a gente está por ordem aqui decrescente, então do mais leve para o mais pesado. Esse filme me pareceu bem pesado, né, um filme tristíssimo, que mostra essa realidade de 2 senegaleses, que numa viagem aí, numa odisseia, né, como estão retratando aqui, numa odisseia e com uma série de obstáculos. O nome do filme é Eu, Capitão. Conta mais pra gente, Zanin. É de um diretor italiano, de quem eu gosto muito, um diretor napolitano, que se chama Matteo Garrone. Ele fez um filme, talvez vocês se lembrem, chama-se Gomorra, que é um filme sobre a máfia napolitana, em especial, né? Que é um filme muito conceituado. Ele é um ótimo diretor e tem uma maneira muito original de filmar, muito intensa, né? E aqui ele se debruça sobre essa questão, que é a questão da imigração no país dele, na Itália, né? Que é o país, até pela situação geográfica da Itália, é um país para o qual os migrantes vindos da África chegam primeiro. Pela situação, chegam na parte sul da Itália, na Sicília, ou ilhas perto da Sicília, uma ilha chamada Lampedusa, é uma ilha que é a mais próxima, seria a mais próxima de certas regiões do norte do continente africano, e atravessam em barcas clandestinas, evidentemente, pagando pelos tais coiotes, que são aquelas pessoas que recebem para fazer esse tipo de tráfico humano, né? Que é absolutamente desumano, uma coisa assim, que tem gerado horrores, muitas mortes por naufrágio e tudo mais. Só que esse filme ele tem uma originalidade em relação a outros vários filmes que já foram feitos sobre o mesmo tema. Ele pega a questão da imigração não apenas na parte marítima, que pode ser a parte mais dramática, que é a parte que a gente conhece mais através de outros filmes, mas a parte terrestre, que é terrível. Então, esses meninos que querem imigrar para a Itália, né, eles moram em Dakar, então eles têm que atravessar todo o norte da África, atravessar o deserto do Saara para chegar à Líbia, para chegar em Trípoli, e de Trípoli, que é a capital da Líbia, tentar pegar um barco para fazer a parte marítima da travessia. São 2 meninos que são muito jovens, eles são adolescentes, têm 15, 16 anos, né, por aí. E eles juntam um dinheirinho, né, e vão eles são ligados à música, a rapper, tal, não sei o quê, e o sonho deles é ir para a Europa e se transformarem em pessoas de sucesso na Europa, né, com a música deles. São 2 primos e que embarcam nessa aventura. E nessa aventura, eles vão se defrontar com muita coisa, vão se defrontar com a penúria, vão se defrontar com a maldade humana, né, do tráfico de imigrantes, né, mas vão se defrontar também, particularmente um deles, com a solidariedade de alguém que ele encontra no meio do caminho, não vou dizer quem é, e que acaba facilitando a vida dele. E, por fim, né, eu não vou contar mais, mas um desses meninos tem o seu momento de glória na hora em que uma tremenda responsabilidade recai sobre ele. As duas crianças, os 2 meninos, são encantadores, mas eu gostaria de destacar um deles, que é esse Seydou, que até o nome do personagem é o nome verdadeiro dele, se chama Seydou Sarr, né? E que é uma graça de garoto, né? Uma graça de garoto, provavelmente também, como o que eu destaquei no filme alemão anterior, deve ser o primeiro papel dele, mas está aí uma carreira aberta, porque ele é absolutamente encantador. E se eles fazem, os 2,
essa trajetória, que é chamada trajetória do herói, que sai, que tem uma série de dificuldades, depois arranja um aliado e tal, e acaba vencendo. Se esse filme segue essa trajetória, na verdade, ele é muito inovador, tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista das imagens. Eles são, tem algumas imagens do deserto que são imagens de uma beleza deslumbrante. E ele tem uma parte, de fato, eu vou advertir aos nossos espectadores, tem uma parte dele que é muito dura, que é muito violenta, e o diretor não nega de mostrar essa violência explícita. É como se ele dissesse: eu tenho que mostrar o que essas pessoas passam na vida, antes da gente julgar que são estranhos, que estão chegando no nosso país e que nós devemos discriminá-los e devemos repudiá-los. Nós temos que conhecer a realidade dessas pessoas, o que eles passam, o que eles sentem, como eles são, a possibilidade de invenção deles e a possibilidade de solidariedade. Então, é um filme que tem sua violência, mas é uma violência a serviço da proposta humanista da obra. Olha, dos 5 filmes estrangeiros, está muito difícil escolher o vencedor, porque é uma disputa assim, muito complicada. Mas esse é o meu favorito. Eu, se fosse da academia, eu votaria nele. Desculpa, tava barulho. Eu ia pedir o seu palpite. Eu, capitão, é o seu palpite ou é mais um querer, é mais um desejo? É mais um desejo. Eu acho que, assim, em termos de favorito mesmo, que está pintando é o Zona de Interesse, que é um belíssimo filme, aquele sobre aquela residência ao lado de um campo de concentração, o campo de concentração de Auschwitz, que nós comentamos, acho que a semana passada, né? Comentamos isso. Foi. Mas olha, está muito... Tem esses 3 filmes que nós comentamos aqui, e mais o Zona de Interesse, que é considerado favorito pelos especialistas, e a Sociedade da Neve, que é um filme espanhol sobre um acidente nos Andes, tal, que nós falamos aqui. Então, os 5 estão disponíveis, ou no cinema ou no streaming, para quem quiser acompanhar o Oscar aí, com conhecimento de causa. Os 5, estão disponíveis aí. E que baita seleção a desse ano, né? Que bacana, muito bom. Não é sempre assim, não. Então, pois é. Vamos finalizar com uma dica de streaming, só que eu vou deixar na sua mão, porque tem uma lista aqui, né? Escolha algum para trazer para a gente. Vamos esse primeiro aqui, Einstein e a Bomba, que está na Netflix, né? Na Netflix, sim. É um filme dirigido por Anthony Philipson. Né? É uma espécie de uma cinebiografia do físico Albert Einstein, né? O genial físico, inventor, criador da teoria da relatividade, todo mundo sabe disso. Mas esse filme é um pouco puxado pela questão ética, que é levantada pelo filme Oppenheimer, que é o favorito, o grande favorito a ganhar os Oscars principais, inclusive de melhor filme. E o Oppenheimer é um filme que discute a questão ética de um cientista ter contribuído para uma arma de destruição em massa como a bomba atômica, e depois a bomba de hidrogênio, que é mais mortífera, muito mais mortífera ainda, né? E aqui a questão é saber da responsabilidade do Einstein, né, nesse processo de construção da bomba atômica. Né? Então, se foca muito nisso. O Einstein não fez parte da equipe que construiu a bomba atômica, mas ele interpretado por um personagem ficcional, que é vivido por Aidan McCardle, que interpreta o Einstein no filme, usando frases do Einstein verdadeiro. Ele diz que a responsabilidade que ele tem são duas, na verdade, duas responsabilidades. Uma científica, mas que ele não tinha jeito de esconder. Quando ele é o descobridor de que é possível converter massa em energia. A famosa, que todo mundo sabe, é a mais famosa equação
da física é H. E é igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Isso quer dizer o seguinte, com a pequena quantidade de massa, pode liberar uma tremenda quantidade de energia. Isso pode ser usado para fim pacífico, como as usinas nucleares são isso, né? Ou pode ser usado para fazer uma bomba que vai ser jogada em cima da população civil, como foi em Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos, né? No final da Segunda Guerra Mundial. Então ele descobre isso, quer dizer, descobre a possibilidade teórica de se construir uma arma dessa natureza. E segundo, quando ele, já exilado dos Estados Unidos, fica sabendo que cientistas alemães haviam descoberto a fissão nuclear, quer dizer, a possibilidade de dividir o átomo, quer dizer, de tornar concreto aquilo que a teoria do Einstein apenas previa. E então o Einstein se dirige ao então presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, e adverte, olha, os alemães estão a caminho de fabricar uma arma terrível que pode acabar com a guerra. Então, seria bom os Estados Unidos também se apressarem. E isso acaba redundando na criação de um projeto de amplo espectro que acabou sendo bem sucedido na fabricação dessas bombas que seriam lançadas quando a Alemanha já estava derrotada, veja que ironia da história, mas os Estados Unidos ainda continuavam em guerra com o Japão, então jogaram as duas bombas fatídicas sobre o Japão. Esse filme conta essa história do ponto de vista do Einstein, e o grande valor do filme é não inventar nada do que o Einstein diga, mas são frases que ele pronunciou na sua vida e que são interpretados por um ator, e isso é misturado com algumas imagens documentais do Einstein verdadeiro. É um documentário super interessante para quem se interessa por esses temas, da guerra, da bomba, das questões éticas da guerra, relacionadas com a ciência e com o militarismo. Isso é bem interessante. É isso, disponível na Netflix, então quem quiser acompanhar Einstein e a bomba. Zanin, ficamos por aqui então. A gente volta sexta-feira que vem, no mesmo dia, então, dia 8/3, que vai ao ar o programa TVT, o Oscar na TVT, e você acompanhará aqui. Eu rodo mais vezes depois na sexta-feira e vou dando essa atualização para vocês durante a semana. Mas às 8h30, no dia 8 de março, aqui na TVT, tem então Luiz Zanin comentando os filmes que vão concorrer ao Oscar, tá bom? Zanin, beijo enorme para você, uma ótima semana, um ótimo final de semana, uma ótima semana, até sexta-feira. Beijo para todo mundo, até sexta.